Todos os anos, cerca de 48 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem de intoxicação alimentar. E, infelizmente, mais de 3.000 casos são fatais, com uma parcela significativa dos afetados sendo idosos. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, os idosos são particularmente vulneráveis, pois seu sistema imunológico enfraquece com a idade. Surpreendentemente, muitas dessas doenças se originam diretamente na geladeira. Sim, naquele mesmo lugar destinado a manter os alimentos frescos, alguns ingredientes do dia a dia podem se transformar silenciosamente em uma fonte de perigo. Novas pesquisas mostram que o armazenamento inadequado de certos alimentos na geladeira não apenas aumenta o risco de intoxicação alimentar, mas também pode levar à perda de nutrientes valiosos e até mesmo desencadear reações químicas indesejadas. E o mais alarmante é que a maioria das pessoas não está ciente dessa ameaça. Ao colocar descuidadamente certas frutas, legumes ou mantimentos na geladeira, você pode criar um terreno fértil para o desenvolvimento de problemas. Atenção especial deve ser dada ao produto número 1 desta lista. Quando refrigerado, ele não apenas perde suas propriedades benéficas, mas também começa a liberar compostos nocivos. Portanto, vale a pena ler até o final para descobrir quais produtos exigem atenção especial, pois o conhecimento adquirido pode desempenhar um papel crucial na manutenção da saúde e até mesmo salvar vidas. Comecemos com um produto bem conhecido que muitas pessoas costumam colocar na geladeira, sem pensar duas vezes: a batata. No entanto, por mais paradoxal que pareça, armazenar batatas no frio pode representar um perigo. Quando as batatas cruas são expostas a baixas temperaturas, ocorrem alterações indesejáveis em suas células. O amido contido nas batatas começa a se transformar rapidamente em açúcar. À primeira vista, isso pode não parecer tão significativo, mas é aqui que a situação toma um rumo alarmante. Durante o subsequente tratamento térmico ou cozimento de batatas refrigeradas, especialmente em altas temperaturas, esses açúcares podem reagir com aminoácidos, formando acrilamida, um composto químico que, de acordo com estudos em animais, está associado ao risco de desenvolver câncer e está sendo estudado atualmente quanto aos seus efeitos no corpo humano. Mas isso não é tudo. A textura da batata também sofre alterações na geladeira, tornando-se granulada, macia e muitas vezes escurece, o que indica oxidação e perda de nutrientes. Em vez de permanecer o alimento nutritivo e saboroso que todos amam, a batata refrigerada se transforma em uma massa solta e doce que, quando cozida, pode ser potencialmente tóxica. Se você já se perguntou por que as batatas fritas adquiriram um sabor estranhamente doce ou por que sua textura pareceu incomum, é bem possível que a geladeira tenha sido a culpada. Para que as batatas permaneçam comestíveis, elas devem ser mantidas em condições adequadas. O local ideal para armazenar batatas é um local fresco, escuro e seco, enquanto um local de armazenamento frio e úmido pode danificar este vegetal. O frio e a umidade contribuem para que as batatas percam sua firmeza, qualidades gustativas e se tornem inseguras para consumo. Se você encontrar um saco de batatas em sua geladeira, é recomendável movê-lo imediatamente para um local mais adequado para evitar transformar um produto benéfico em uma ameaça potencial à saúde. Consideremos outro alimento popular: o pão. Muitas pessoas, buscando preservar seu frescor, colocam o pão na geladeira. No entanto, por mais paradoxal que pareça, esta é uma das piores coisas que você pode fazer com o pão. A razão está no processo conhecido como retrogradação. Este termo se refere à cristalização das moléculas de amido no pão sob a influência de baixas temperaturas. Este processo começa quase imediatamente após colocar o pão na geladeira, e não após algumas semanas. Como resultado, o pão perde sua maciez e leveza muito mais rápido do que quando armazenado em temperatura ambiente. A geladeira, em vez de prolongar o frescor do pão, acelera o processo de endurecimento. As mudanças na textura podem não ser imediatamente perceptíveis,
mas certamente se manifestarão no sabor. O pão fica duro, seco e quebradiço, o que dificulta fazer torradas e torna os sanduíches menos apetitosos. No entanto, a situação se agrava. Colocar o pão na geladeira cria um ambiente ideal para o crescimento de mofo assim que ele retorna à temperatura ambiente. Os esporos de mofo prosperam em ambientes úmidos, que se formam durante o resfriamento e o subsequente aquecimento. O pão mofado não é apenas desagradável ao paladar, mas também representa um sério perigo para a saúde. Alguns tipos de mofo produzem micotoxinas, substâncias venenosas capazes de causar doenças graves, especialmente em idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Para aumentar o tempo de conservação do pão, recomenda-se o congelamento. O congelamento interrompe o crescimento de mofo e evita que ele fique amanhecido, sem afetar a textura do produto. Antes de congelar, o pão pode ser cortado em porções e descongelado conforme necessário. A geladeira, por outro lado, não é adequada para armazenar pão. Recomenda-se armazenar o pão em uma caixa de pão ou recipiente hermético à temperatura ambiente por alguns dias e congelar o excesso. Não deixe que o frio estrague o sabor e a estrutura do seu pão, nem prejudique sua saúde. À primeira vista, a cebola é um produto tão comum que é difícil imaginar erros no seu armazenamento. No entanto, colocar cebolas na geladeira é um equívoco comum, com uma série de consequências indesejáveis. A natureza dotou a cebola com uma camada protetora, uma espécie de casca de papel, que a protege do excesso de umidade e preserva seu sabor apetitoso e firmeza. Mas, assim que a cebola entra na geladeira, esse delicado equilíbrio é interrompido. O ambiente frio e úmido da geladeira faz com que a cebola absorva ativamente a umidade, especialmente se já estiver cortada. Isso leva ao amolecimento da textura, deterioração do sabor e, no pior dos casos, ao aparecimento de mofo. Mas isso não é tudo. A cebola tem um aroma pronunciado e, quando resfriada, libera compostos de enxofre. Essas substâncias não apenas destroem mais rapidamente a estrutura da própria cebola, mas também podem penetrar em outros produtos próximos. Certamente, muitos notaram que a manteiga ou as frutas adquirem um sabor estranho de cebola. Isso não é fruto da imaginação, mas o resultado do trabalho da geladeira, que, como uma esponja, absorve compostos voláteis. Existe também outro perigo oculto: a contaminação bacteriana. A cebola cortada, mesmo quando armazenada na geladeira, torna-se um ambiente favorável para a proliferação de bactérias. Alguns mitos culinários afirmam que a cebola é capaz de absorver toxinas, o que não tem comprovação científica. No entanto, o fato é que a cebola armazenada incorretamente, especialmente em condições de alta umidade, pode se tornar uma fonte de micro-organismos nocivos. Para armazenar cebolas inteiras, a melhor opção é um local seco, escuro e bem ventilado, como uma despensa. Quanto à cebola picada, ela deve ser armazenada na geladeira, em um recipiente bem fechado, e consumida o mais rápido possível, de preferência em 1 ou 2 dias. Armazenar uma cebola inteira na geladeira é um caminho certo para estragar o produto, perder nutrientes e ter surpresas desagradáveis de cebola na geladeira. Os tomates, essas frutas suculentas, são frequentemente vítimas de manuseio inadequado, especialmente quando se trata de armazenamento na geladeira. Acredita-se que o frio os ajuda a permanecer frescos por mais tempo, mas essa opinião está fundamentalmente errada. As baixas temperaturas têm um efeito destrutivo nos tomates, destruindo seu sabor e textura. Do ponto de vista científico, os tomates são frutas tropicais que não toleram o frio. Colocá-los na geladeira interrompe o trabalho das enzimas naturais e interrompe o processo de amadurecimento, que é a fonte da maior parte do sabor. O resultado é uma fruta aguada, insípida e farinhenta, sem aroma. Não se esqueça da textura. Os tomates armazenados na geladeira perdem sua firmeza e se transformam em uma massa macia e emborrachada. Aquela mordida agradável e explosão suculenta que se espera de um tomate fresco
desaparecem. Mas isso não é tudo. O armazenamento a frio também afeta os nutrientes. Os tomates são uma valiosa fonte de vitamina C, que é destruída muito mais rapidamente em baixas temperaturas. Assim, resfriar os tomates leva não apenas à perda de sabor, mas também à redução de seus benefícios à saúde. Até mesmo a aparência dos tomates sofre com o frio. A pele enruga e encolhe, dando-lhes uma aparência velha e desagradável, mesmo que ainda estejam relativamente frescos. Se você já teve que cortar um tomate e descobrir que ele estava aguado ou opaco, provavelmente foi resfriado. Para um armazenamento ideal dos tomates, recomenda-se manter a temperatura ambiente, evitar a luz solar direta e colocá-los com o caule para baixo, o que ajuda a reter a umidade. No caso de frutas maduras, é aconselhável usá-las imediatamente na culinária ou processá-las. O equívoco comum sobre os benefícios de armazenar tomates na geladeira pode acelerar o processo de deterioração. O alho, conhecido por suas propriedades curativas, graças a compostos de enxofre, como a alicina, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a baixar a pressão arterial, requer uma abordagem especial para o armazenamento. Resfriar o alho pode neutralizar suas qualidades benéficas e até levar a consequências indesejáveis. As cabeças de alho inteiras são capazes de manter suas propriedades por várias semanas ou até meses em temperatura ambiente, especialmente em um local seco, fresco e bem ventilado. No entanto, colocar alho na geladeira interrompe seu processo natural de conservação devido à exposição à umidade e às baixas temperaturas. Como resultado, os dentes de alho começam a brotar prematuramente, o que não só prejudica seu sabor, mas também indica a destruição da composição química. O sabor picante e aromático do alho é substituído por um sabor amargo e borrachudo, e o teor de alicina, um componente-chave responsável pelas propriedades benéficas, é significativamente reduzido. No entanto, talvez o mais terrível seja que o alho refrigerado, especialmente picado ou fatiado e armazenado em óleo, pode se tornar um ambiente ideal para o desenvolvimento de Clostridium botulinum, uma bactéria que causa botulismo. Esta doença rara, mas fatal, pode causar paralisia e até morte se o tratamento não for iniciado a tempo. A Food and Drug Administration, FDA, tem alertado repetidamente sobre os perigos de armazenar alho em óleo sem adição de ácido ou refrigeração adequada. No entanto, muitas pessoas continuam a fazê-lo, sem saber dos riscos potenciais. Em vez de expor o alho a baixas temperaturas, recomenda-se armazenar uma cabeça inteira em um saco de malha ou cesta, em um local seco e fresco. Se preferir armazenar alho picado, use-o o mais rápido possível e guarde-o em uma solução à base de vinagre ou suco de limão para minimizar o risco de contaminação bacteriana. Não deixe a geladeira privar o alho de suas propriedades medicinais ou trazer uma ameaça oculta às suas obras-primas culinárias. E, paradoxalmente, o café também entrou nesta lista, e há boas razões para isso. Os grãos de café e o café moído são extremamente suscetíveis à umidade, odores estranhos e luz. Ao colocá-los na geladeira, você pode ingenuamente pensar que está preservando seu frescor, mas na verdade está apenas acelerando seu processo de deterioração. O café, como uma esponja, é higroscópico, ou seja, absorve ativamente a umidade e os odores circundantes. Colocado na geladeira, entre frutas, legumes e restos de comida, ele inevitavelmente se satura desses aromas, o que afeta destrutivamente seu buquê de sabor único. O resultado é uma bebida com um sabor opaco, amargo ou até estranho. No entanto, o problema não é apenas o sabor. A umidade é o pior inimigo dos grãos de café. Sob a influência do ar frio e da alta umidade na geladeira, o condensado se forma na superfície dos grãos ou do café moído cada vez que a porta é aberta. Isso leva à formação de caroços, endurecimento prematuro e destruição de óleos essenciais, que são responsáveis pelo aroma único e pelas propriedades benéficas do café, em particular, pelo teor de ácidos clorogênicos.
Os ácidos clorogênicos, sendo poderosos antioxidantes, apoiam a saúde do coração e do cérebro. No entanto, em condições frias e úmidas, eles se decompõem muito mais rapidamente. Assim, o café refrigerado não só perde suas qualidades de sabor, mas também é privado de potenciais benefícios para a saúde. Além disso, o mofo pode se desenvolver em café moído em um ambiente úmido, especialmente quando armazenado em um recipiente não hermético. Em vez de expor os grãos de café a baixas temperaturas, recomenda-se armazená-los em um recipiente opaco e hermeticamente fechado à temperatura ambiente, de preferência em um local escuro, como um armário. Esta abordagem ajudará a preservar o frescor, o aroma rico e a segurança do produto. Em relação ao mel, muitos podem se surpreender ao saber que a geladeira não é o melhor lugar para armazená-lo. Este produto espesso e dourado parece ter sido criado para ser resfriado. No entanto, colocar mel na geladeira pode prejudicá-lo. O resfriamento não apenas muda a textura do mel, mas, na verdade, reverte o processo natural de conservação que o torna um dos poucos alimentos do mundo capazes de durar praticamente para sempre. Sob a influência de baixas temperaturas, o mel cristaliza rapidamente, adquirindo uma consistência granulada e sólida, o que dificulta o seu uso. A cristalização pode levar à formação de bolsas de ar, que, por sua vez, deixam entrar umidade cada vez que o recipiente é aberto e fechado. A umidade é o principal inimigo do mel, pois pode causar fermentação, dando ao produto um sabor e cheiro azedos desagradáveis. Além disso, o excesso de umidade cria um ambiente favorável para o desenvolvimento de micro-organismos, que o mel geralmente combate com sucesso devido ao baixo teor de água e à alta acidez. No entanto, quando armazenada incorretamente, a proteção natural do mel enfraquece. O frio também retarda o trabalho das enzimas naturais, que são responsáveis pelas propriedades antibacterianas do mel, o que pode reduzir suas qualidades benéficas ao longo do tempo. Para manter o mel em toda a sua glória, ele deve ser armazenado em um recipiente hermético em um local fresco e escuro, como uma despensa ou armário de cozinha, longe da luz solar direta e altas temperaturas. O armazenamento correto ajuda a preservar não apenas sua textura delicada e sabor único, mas também todos os nutrientes benéficos, pelos quais o mel é valorizado como um remédio eficaz na medicina popular há séculos. As bananas, amadas por muitos, especialmente os idosos por sua riqueza em potássio e facilidade de digestão, exigem cuidados especiais. Refrigerar essas frutas tropicais pode anular todos os seus benefícios. As bananas, originárias de climas quentes, possuem uma composição bioquímica única, adaptada ao clima tropical. Colocá-las na geladeira, principalmente antes de amadurecerem completamente, pode interromper o processo de amadurecimento. O frio inibe as enzimas responsáveis por esse processo, fazendo com que as bananas permaneçam duras e sem sabor para sempre. Além disso, a casca das bananas expostas ao frio adquire rapidamente um tom acinzentado escuro desagradável, indicando danos à fruta. A banana, escondida sob a casca escurecida, muitas vezes decepciona com sua maciez em lugares inesperados e um sabor metálico desagradável. No entanto, não se trata apenas de sabor e estética. O frio afeta negativamente os antioxidantes naturais, dos quais esta fruta é tão rica. Em particular, a dopamina e as catequinas sofrem, desempenhando um papel importante na manutenção da saúde do cérebro e no combate ao estresse oxidativo nas células envelhecidas. Para os idosos, esses compostos são de particular importância, e ao colocar as bananas na geladeira, imperceptivelmente, os privamos de suas valiosas propriedades. Pior ainda, se a banana já atingiu o pico de maturação, quando colocada em um local frio, o acúmulo de umidade sob a casca pode criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de mofo, principalmente na área do pedúnculo. Assim, em vez de prolongar a vida útil, existe o risco de encontrar micro-organismos indesejáveis. Recomenda-se armazenar as bananas em temperatura ambiente, idealmente penduradas ou em uma fruteira, onde haja circulação de ar.
Se houver muitas bananas maduras, elas podem ser descascadas, congeladas e usadas posteriormente para fazer smoothies ou assados. Mas não espere mantê-las frescas na geladeira. Em última análise, isso levará à perda de nutrientes, mudança de textura e perda das propriedades benéficas que tornam esta fruta tão valiosa. O azeite de oliva, pedra angular de uma alimentação saudável e um ajudante fiel na cozinha, inesperadamente esconde um perigo quando armazenado incorretamente na geladeira, especialmente para os idosos. Muitos idosos, buscando manter a saúde do coração, consomem regularmente este produto, sem suspeitar dos riscos ocultos. Em baixas temperaturas, o azeite de oliva passa por um processo de endurecimento. Os ácidos graxos cristalizam, o óleo fica turvo e engrossa. Essa metamorfose em si não representa uma ameaça, mas são as mudanças de temperatura, que ocorrem quando o óleo é frequentemente movido da geladeira para o calor e vice-versa, que causam sérios problemas. Cada uma dessas manobras de temperatura submete a estrutura química do azeite de oliva a um verdadeiro estresse, acelerando o processo de oxidação. Como resultado, radicais livres são formados e as valiosas propriedades antioxidantes do óleo são anuladas. Paradoxalmente, um produto saudável para o coração se transforma em uma fonte de compostos capazes de provocar processos inflamatórios no corpo, o que é completamente indesejável para os idosos. De particular preocupação são os trabalhos científicos que demonstram que os óleos que passaram por tratamento térmico podem exacerbar os processos inflamatórios nas articulações e provocar distúrbios digestivos, dos quais uma parte considerável da população idosa já sofre. O espessamento do óleo também cria dificuldades ao derramá-lo, o que aumenta a probabilidade de derramamento ou uso excessivo, aumentando assim a ingestão calórica desnecessária de idosos. Além dos riscos à saúde, as qualidades gustativas do produto se deterioram significativamente. O azeite de oliva resfriado perde suas notas únicas de frutas e pimenta, que o tornam um componente valioso da dieta mediterrânea, recomendado para manter a saúde do coração. A este respeito, recomenda-se armazenar o azeite de oliva em um recipiente de vidro ou metal, escurecido em um armário fresco, longe de fontes de calor, como um fogão. Quando armazenado corretamente, o azeite de oliva de alta qualidade mantém suas propriedades benéficas e características de sabor por 2 anos. Então, foram listados 9 produtos que não devem ser armazenados na geladeira. Recomenda-se começar com a reorganização do espaço da cozinha com base no princípio da classificação dos produtos. Frutas tropicais, como bananas e abacates, devem ser mantidas fora da geladeira até atingirem a maturação ideal. Batatas e cebolas são melhor armazenadas em locais frescos e escuros, evitando o frio e a umidade. O pão é recomendado para ser armazenado em temperatura ambiente ou no freezer, mas em nenhum caso na geladeira. O mel deve ser armazenado na despensa, enquanto o café deve ser guardado em um recipiente hermético, em um armário escuro. Alho e tomates devem ser tratados como os ingredientes naturais e potentes que são. O armazenamento adequado ajudará a preservar seu sabor e propriedades benéficas.